Que bom, irmãos, que o Senhor nos abriu esta oportunidade de estarmos aqui e dedicarmos um tempinho para esse expediente chamado casamento. Amém? E o tema desse nosso encontro é entrelaçados. E está baseado em Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Talvez alguns nos visitam aqui pela primeira vez, mas esse é um livro que o Senhor tem conduzido a liderança, que está à nossa frente, a conduzir as igrejas nessa direção, que é Cristo, centro conector da obra de Deus. E nós separamos dessa palavra, essa palavra que é uma palavra de direção para as igrejas, também é uma palavra de direção para os casais, para o nosso casamento. Então, no capítulo 2, versículo 2 de Colossenses diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. O Senhor nesses últimos dias tem nos falado que por detrás dessa palavra, desse verbo vinculado, é o equivalente ao texto de Efésios capítulo 4, versículo 16, que diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Esse verbo aqui, consolidar, é o equivalente no grego a sumbibazo, que é o verbo que nos remete para a figura do tear, que é de onde vem essa palavra entrelaçados, do original grego sumbibazo. E nós gostaríamos de aproveitar que essa palavra está tão fresca para trazer aplicações para a nossa vida conjugal nesta oportunidade. Daí o tema do nosso encontro, entrelaçar. Quando a gente fala de entrelaçar, nos remete então à figura do tear. Eu gostaria que o Miller projetasse para nós então o nosso grupo de slides, para a gente então relembrar dessa figura e consequentemente vermos o nosso casamento sob essa perspectiva da palavra profética, que é esse entrelaçamento entre os cônjuges, marido e mulher, e por que não dizer entre os casais. Casal ajuda casal, assim como um jovem ajuda outro jovem, um casal ajuda um outro casal. Então esse entrelaçamento, ele tem como resultado a produção de um tecido. Esse tecido é um tecido de amor, porque toda vez, tanto em Efésios capítulo 4, como em Colossenses capítulo 2, essa palavra entrelaçar, ela está associada ao amor. E toda vez que a gente fala de amor no casamento, a gente se lembra do romance universal entre Cristo e a igreja, que é expresso numa monta menor entre os cônjuges, O nosso casamento é uma expressão de um casamento maior entre Cristo e a igreja. E se a gente for bem neste casamento, certamente a gente irá muito bem no casamento final, que é quando a noiva, a igreja, estiver plenamente preparada, preenchida de Cristo,
E aí ela pode dizer: Maranata, o Senhor vem, e a toma para si, para a festa, para as bodas. Amém? Quem quer participar das bodas, diga amém. Amém. Aleluia. Então nós precisamos investir no nosso casamento. Então aqui nós vemos vários fios que se entrelaçam e dão origem a esse tecido de amor. Nessa versão aqui, NVT, nós temos uma expressão um pouco mais expandida do que vem a ser esse entrelaçamento. Vamos ler juntos essa versão da esquerda? Por favor, não me deixem só aqui, tá? Não basta a Luciane, que já foi para o Congresso de Mulheres e me deixou aqui só. Tá bom? Então, estou me sentindo um pouco inseguro aqui, sem ela aqui perto. Então, por favor, me ajudem. Quando eu pedir a ajuda de vocês, por favor, correspondam a essa ajuda. Tá bom? Então vamos ler juntos. Que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Que maravilha, né? Quem são eles ali? Ele está se referindo, obviamente, aos destinatários dessa carta, que é a igreja em Colossos, aos irmãos da igreja em Colossos. Mas aqui eles, sabe quem são eles? Somos nós, marido e mulher. Então que eles, marido e mulher, sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Então, o que Deus deseja à luz desse livro para nós, com respeito ao nosso casamento, é que nós sejamos unidos por fortes laços de amor. E infelizmente, nós já estamos vivendo Mateus capítulo 24, quando diz que o amor de muitos se esfriará. Mas graças ao Senhor, que Ele reservou esse tempo aqui, e obviamente a nossa vida da igreja tem nos proporcionado isso, para que sejamos unidos com esses laços de amor. E a versão grega para Colossenses capítulo 2, versículo 2, é esta da direita. E vamos ler juntos mais uma vez. Que o coração deles seja confortado e entrelaçado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Diferentemente do livro da epístola de Paulo aos Efésios, a epístola de Paulo a Colossenses, né? Aos Colossenses, a ênfase é Cristo, é o cabeça, enquanto a ênfase da carta de Paulo aos Efésios é o corpo de Cristo. Então essas duas cartas, essas duas epístolas se complementam. Então quando a gente olha para esse versículo, nós temos uma chave importante. É o nosso entrelaçamento juntamente em amor, que nos dará condições de ter toda a riqueza da forte convicção do entendimento, a fim de compreendermos plenamente o mistério de Deus Cristo. Então, o Senhor nos uniu nessa esfera da vida conjugal, a fim de fortalecer-nos em suas riquezas, a fim de que compreendamos o mistério de Deus, que é Cristo. Vejam como o poder da unidade, o poder do entrelaçamento é capaz de nos levar a compreender o Cristo imensurável e insondável. Então, você e eu, sem o nosso cônjuge, nós seremos incompletos nessa compreensão.
Então a esfera do casamento, à luz da epístola de Paulo aos Colossenses, é que a vida conjugal possa nos levar a compreender plenamente o mistério de Deus que é Cristo. Amém, amados? E uma ferramenta que o Senhor tem nos dado nesses últimos dias, que é a imersão, nos faz garimpar, tocar nessas riquezas. Então, por exemplo, podemos olhar para esse versículo aqui e imergir nele, tocar nas suas riquezas, na sua vida conjugal, no seu dia a dia com o seu cônjuge. Você pode tomá-lo pela mão e tocar na profundidade desse versículo. Fazendo assim, que o coração dele seja confortado. Que o seu coração, fala para o seu cônjuge, que o seu coração seja confortado. Que o seu coração seja entrelaçado, juntamente em amor. E que tenhamos, eu e você tenhamos, toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para que compreendamos plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Você pode tomar essa palavra e falar para sua esposa falar para você, de tal maneira que você pode emergir. Você não precisa esperar uma reunião semanal para fazer isso. Você pode fazer isso em casa. Você pode fazer inclusive com seus filhos. E a explicação desses versículos, ou desse versículo, também é objeto da nossa imersão. A revelação que está por detrás daquele texto pode ser objeto da nossa imersão, para que entremos ali e não só compreendamos o que está sendo dito e revelado para nós, como apliquemos na nossa vida e em todas as esferas possíveis. A vida conjugal, a vida familiar, no convívio com os filhos, com os parentes, a vida social, no convívio com o chefe, com os colegas de trabalho, a vida de reuniões, nas diversas reuniões que a gente tem em nossa vida da igreja. Enfim, irmãos, o Senhor nos abriu as portas para a gente restaurar ferramentas que já estavam sendo deixadas de lado, a fim de trazer vivacidade para a nossa vida, e aqui em especial a nossa vida conjugal. Amém? Muito bem. Então, dito isso, esse entrelaçamento, a urdidura, a trama que se cruzam e a lançadeira, figura que a gente vai usar aqui, precisa ser lembrada. Então, num TA, existem os fios longitudinais, que a gente chama de urdidura, que são esses fios aqui verticais. Nós temos a trama, que são os fios transversais, Então aqui são fios da horizontal. E esse cruzamento desses fios se consolidam com a ajuda desse instrumentozinho aqui chamado lançadeira. Os fios podem até se cruzar, mas sem o papel da lançadeira, esses fios não se consolidam, não se unem a ponto de virar tecido, virar pano, virar tapete. Então precisa do papel da lançadeira. Ah, rapaz, eu acho que eu comprei o convite errado. Eu vim para a comunhão de casais, o irmão está explicando o TA aqui. Acho que eu estou numa palestra errada, na comunhão errada, Mas não, isso aqui tem tudo a ver com a nossa vida conjugal. Olha só que interessante. A lançadeira representa Cristo. É Ele que nos une. É Ele que nos vincula. A urdidura representa o amor de Deus, que desceu do céu, abriu mão da glória, abriu mão da adoração dos anjos, para vir aqui como homem, à semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado. Mas só em ter descido, ter se despido de sua deidade, isso já é tremendo, irmãos. Uma tremenda demonstração de amor. Ele desce, por isso aquela seta
no sentido, né, para baixo, e aqui os casais. Fios de cores distintas, temperamentos, características, até mesmo aspirações distintas, o Senhor vem vinculando com esse amor de Deus. Essa lançadeira então faz-nos perceber quão amável é o nosso Deus. Porque o Filho unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Revelou quem? Revelou o Pai. O Pai habita em luz inacessível, é intangível. Mas o Filho tornou Deus visível, tangível, palpável. À medida que Jesus andava aqui na terra, era como o Deus se tornando cada vez mais humano. O Senhor Jesus era tão humano que, para distingui-lo, Judas teve de dar-lhe um beijo. Porque no dia da captura do Senhor poderia pegar qualquer outro. Como o Senhor se identificava com a humanidade. Como o Senhor se assemelhava a nós. Passou por tentações muito parecidas com as nossas. Sofreu restrições inimagináveis. Imagine a sua esposa prestes a dar à luz, horas para dar à luz, e não encontra um lugar, um hospital que possa acolhê-la. Tudo isso foi segundo a permissão de Deus, para que eu e você nunca, jamais pudéssemos chegar para Deus e dizer assim: o Senhor não me conhece. Ele vai dizer: eu te conheço. Porque eu não tinha plano de saúde, porque eu não tinha nem lugar para hospedar-me, para poder nascer e ser concebido pela minha mãe, ser dado à luz pela minha mãe. Todas essas situações tão humilhantes, o Senhor experimentou para poder compreender a mim e compreender a você. Então esse amor de Deus é maravilhoso. O apóstolo João, quando registrou, foi falar do amor de Deus, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é tal maneira? Não encontrou uma expressão, uma palavra no nosso vocabulário que pudesse definir esse amor. Então ele solta o tal maneira. Então esse amor que a gente tem desfrutado precisa nos constranger diariamente. E é esse amor que o Senhor teve para conosco, que Ele usa como referência para que o marido ame a sua esposa. Veja, o nível subiu, hein? O nível subiu. Não pode ser abaixo. Tem que ser assim como. Então o Senhor está pegando esses fios da trama, esses fios horizontais, e mesclando com Ele mesmo, a fim de que possamos formar esse tecido de amor. Senhor Jesus. E quando a gente olha para essa figura do tecido, a gente precisa se lembrar de algumas coisas, né? Vamos explorar aqui essa urdidura primeiramente, que é o amor de Deus. Casamento para Deus é muito importante. Está na lista de prioridade dele. É tanto que, para desenvolver o plano que ele traçou para o homem, ele estabeleceu o homem e a mulher para cumpri-lo. Então o Pai, o nosso Criador, em Gênesis capítulo 2, depois de segredar que não era bom que o homem estivesse só, mas prometeu fazer-lhe, formar-lhe, edificar-lhe uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Depois de revelá-la para Adão, ele disse no versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, versículo 23 diz assim: e disse o homem:
Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quem estabeleceu o casamento? Quem estabeleceu esse vínculo? Quem estabeleceu esse entrelaçamento entre homem e mulher? Deus. Fala para o seu cônjuge: quem nos estabeleceu e vinculou foi Deus. E quando a gente estiver nessa dinâmica, que ela vai ser frequente, e você olhar no olho do seu cônjuge e pintar aquele clima, pode tascar-lhe um beijo. Não vamos ter restrição nenhuma aqui. Todos aqui são maiores de 18 anos e casados. Amém? Então pintou um clima, olha para o lado, olha para o outro e ploc! Amém, amados? Muito bom. Esse clima, né? Essa atmosfera, esse jogo de luzes foram colocados de propósito nesse salão, nesta noite. Amém? Para que muito romance aconteça. Então o pai, em Gênesis, estabelece o casamento. O filho, em Mateus capítulo 19, reforça as palavras do pai. Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. Mateus capítulo 19, versículos 4 a 6. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher, e que disse: por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Veja, o filho não inventou o casamento. O filho reforçou a concepção de casamento que o pai havia estabelecido. Então, casamento é algo importante e está vinculado ao pai, que também está vinculado ao filho. E aqui o filho sublinha que esses dois que se tornaram uma só carne, que se entrelaçaram e que precisam da ajuda da lançadeira para consolidar, né, dia a dia até a vinda de Cristo, não podem mais se separar. Tornaram-se um. E se o Senhor de alguma forma está te dando um novo começo, amado casal, aproveite. Não reedite o fracasso de um casamento. Aproveite essa oportunidade para levar a sério, muito a sério, essa oportunidade que o Senhor está te dando. Amém? Então aqui o filho reforça as palavras do pai. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também traz a lume esse tema. Quando o Espírito Santo inspirou a escrever para os Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, nos remete às palavras do Pai e do Filho. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Se a gente ler o contexto do capítulo 5, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está usando a figura do casamento como tendo como referência o relacionamento entre Cristo e a igreja. E um depende do outro.
Então, em Gênesis 2, o pai concebe, estabelece o casamento. Em Mateus 19, o filho reforça. E em Efésios 5, o Espírito inspira. De tal maneira que a gente pode dizer com convicção que casamento é um assunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala para o teu cônjuge e leva em consideração a orientação que eu já te dei, do olhar, do entreolhar, se pintar o clima, ok? Mas fala para o seu cônjuge, o nosso casamento é um assunto do Deus triuno, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente olha para o casamento sob essa perspectiva, a gente percebe que Deus, aquele que concebeu a vida conjugal, está muitíssimo interessado e envolvido com esse assunto. Lá em Caná da Galileia, em João capítulo 2, aquele casamento só pôde existir porque Jesus fora convidado. Sem o convite estendido a Jesus, aquele casamento teria vida curta, porque o vinho havia acabado. Mas graças ao Senhor, o Senhor foi chamado para aquele casamento. Irmãos, nós precisamos frequentemente chamar Jesus para o nosso casamento. Porque não é que corremos riscos do vinho acabar. O vinho vai acabar. E porque sabemos que esse vinho, que essa paixão inicial, ela apenas encobre as imperfeições mútuas de homem e mulher. O que é paixão? Paixão é um sentimento louco, inadvertido, uma atração que você sente pelo seu cônjuge na fase inicial e que cobre todas as imperfeições. Aí casa aquele amor, aquela coisa e tal. Aí passam-se alguns anos. Bom, não tinha visto essa ruga no namoro, não. Eu não sabia que de manhã seu cabelo era assim. E à medida que o tempo passa, menos cabelo você tem. Então, esse amor ardente do início cobriu tudo isso. A juventude inicial cobriu tudo isso. Agora, o que vai manter isso? Qual é o grande desafio de Filadélfia? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então agora a gente pode falar para os varões: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, que está aí do teu lado. A tua coroa, tua esposa. Podemos até emergir: ela é minha coroa. Ela é minha coroa. Coroa num bom sentido. Então, em outras palavras, amados, a gente precisa conservar o que a gente tem. Precisamos trazer Filadélfia para dentro da vida conjugal. Casamento é um ambiente de pouca força. É ou não é? Por que que o apóstolo Pedro, eu acho que é 1 Pedro 3,7, né? Que ele fala que a mulher é o vaso mais frágil. Vamos ver lá se eu acerto. Exatamente. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Olhem só. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam
as vossas orações. Ele não disse que a mulher é o vaso frágil. Ele disse que ela é a parte mais frágil. Mais frágil. O marido é frágil. Quantas vezes já não reclinei a minha cabeça aos ombros da Luciane, buscando afago, conselho, encorajamento. E se você for franco o suficiente, você já viveu um cenário semelhante, parecido. Há quem declare que talvez não tenha tomado decisões extremas por causa da sua esposa. Então, o apóstolo Pedro foi muito feliz em registrar isso aqui, de que a mulher é a parte mais frágil. Mas o homem não é a parte mais forte, é a parte menos frágil, ele é frágil. Entende, amados? Porque se Adão desse conta do recado, se Adão desse conta da comissão que foi dado para ele, não precisaria de Eva. Eva foi estabelecida para Adão para ser sua auxiliadora, a fim de ajudá-lo a cumprir a vontade e a comissão que Deus estabeleceu para ele. Amém, amados? Então a gente precisa agir com dignidade para com a nossa esposa. Tê-la em alta conta. Amém? Muito bem. Para finalizar, estamos na parte final já da nossa comunhão. Para que serve um tecido? Estamos falando aqui do tear, estamos falando de um tecido que está sendo produzido. Mas qual a finalidade desse tecido? Qual a finalidade? Por exemplo, você, na sua vestimenta, você tem tecidos que estão cobrindo a sua nudez, que estão protegendo você do frio, que está mantendo o seu corpo aquecido numa noite fria como esta. Então nós podemos enumerar aqui várias funções do tecido. Tem tecidos que até encobrem imperfeições. Então esse tecido de amor que Deus está usando-nos para ser confeccionado e consequentemente concluído, tem a finalidade de cobrir, de proteger, de aquecer, de manter e de até mesmo despistar imperfeições. Entende, amados? Então, esse tecido que você e o seu cônjuge, que eu e minha esposa, estamos confeccionando sob a supervisão e ajuda de Deus, por meio dessa lançadeira que fixa os fios, que une a urdidura com a trama, é para, primeiro, cobrir. É muito fácil expor a nudez de um dos cônjuges. Mas você e eu, nesse casamento, devemos cobrir. Cobrir é ajudar. Ajudar nas limitações. Ajudar a vencer carências. Ir atrás de ajuda. Buscar ajuda se os dois não conseguem. Hoje, irmãos, diversos são os sintomas que acometem o casamento para que ele seja terminado, seja golpeado e nocauteado. Por isso nós precisamos uns dos outros. Alguns casos que precisa de ajuda especializada, porque tem cônjuges que carregam traumas desde a infância e desemboca no casamento e precisa de ajuda. Às vezes não só ajuda espiritual, mas também uma ajuda específica, técnica. E aí isso varia desde questões comportamentais até questões sexuais. Precisamos quebrar esse tabu e buscar ajuda.
Cobrir não é ignorar a situação, mas é em busca de ajuda. Senhor Jesus, eu não tenho tempo para desenvolver detalhes, mas queremos nos colocar à disposição para ajudar aqueles que porventura precisam de uma ajuda específica, pontual. Isso é cobrir. Amém? Proteger. Não são poucos os casamentos desfeitos, onde principalmente a mulher fica desprotegida, fica desassistida. Então o casamento é para proteção, não só dela, como dele. Esse tecido tem de cobrir isso, tem de proteger, tem que trazer segurança. Esposa, marido, não podem se sentir desprotegidos na sua vida conjugal. Isso é função do tecido que o Senhor está nos ajudando a confeccionar. A frieza, o amor que está se esvaindo. Aonde há amor? Espera-se que na vida da igreja, cujo tripé é formado pela fé, amor e esperança. E a fé, amor e esperança também são o tripé da nossa vida conjugal. Tira a fé, são dois incrédulos. Tira o amor, são dois insensíveis. Tira a esperança, são dois sem expectativas, sem perspectivas. Então nós precisamos da fé, do amor e da esperança. Então manter esse tecido que mantém aquecido, evita que a fé, o amor e a esperança se esvaiam. Quando começou o mover da imersão, a minha esposa foi a primeira que agarrou. E eu via de maneira simples, ela de manhã, pegando aqui aquelas notas, nem tinha nota ainda, pegava porções da palavra que foi ministrada e começava ali e tal de manhã, daí gravava e mandava para as irmãs e tal. E eu vendo aquele quadro assim escondido, eu morria de rir, igual Sara, quando o anjo disse que ela ia ficar grávida. Eu comecei a rir de trás da porta. Cara, é muito engraçado isso. Ainda bem que é bíblico, né? Rir atrás da porta. Daí um dia eu falei, cara, eu quero experimentar isso. Puxa, ela fica tão alegre. Toca tanto no Senhor. Aí comecei, me ajuda. E ali, começamos a desfrutar, a exercitar o Espírito juntos. Quando chega na reunião da igreja, não tem constrangimento. Agora você quer empurrar as coisas nas reuniões, mas é um hipócrita em casa. Faz isso em casa primeiro. Experimenta em casa fazer isso com a sua esposa. Antes de criticar, você tem de tentar. E se não der certo, monta uma estatística e diga, não deu certo para mim, tudo bem. Mas muitos têm sido beneficiados com isso. Faça isso com a sua esposa. Experimente isso. Recentemente um irmão postou num dos grupos da igreja em Brasília, falando, olha, gravou uma oração da filha dele. Falou, olha, todos os dias nós temos tido o hábito de imergir na palavra em família, de orar a palavra que está sendo ministrada. Como minha família está sendo salva, está sendo guardada. O amor está se mantendo, está sendo conservado. Isso é uma característica desse tecido, amados. Amém? Eu queria terminar essa comunhão falando para os irmãos que no final, esse tecido vai cobrir, pelo amor, multidão de pecados. A fragilidade do homem de pecar
é a sua dificuldade de tocar no amor de Deus. Quando ele toca no amor de Deus, não tem espaço para o pecado. Por isso nós precisamos desse tecido que cobre multidão de pecados. Um tecido que é também confeccionado pelos atos de justiça. Porque o linho finíssimo e branco são os atos de justiça dos santos. Então os nossos atos de justiça também tecem esse tecido e cobrem aqueles que estão próximos a nós. Amém, amados? Que possamos encorajar-nos mutuamente nessa direção. Amém? Que tal a gente ficar de pé? E quero que você convide o seu esposo, a sua esposa, a orarem juntos, a pegarem porções dessa palavra e abençoar a sua esposa, abençoar o seu esposo, abençoar seus filhos. Amém? Não vamos deixar passar batida essa oportunidade de exercitar o Espírito com o nosso cônjuge. Amém? Jesus é o Senhor e obrigado pela oportunidade. Amém.